Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos aqui ao Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre a situação do turismo aqui no estado de São Paulo. Qual é a situação de momento aqui do turismo no estado de São Paulo? Quais as metas ainda para esse ano de 2021 e o que pode ser feito para diminuir os impactos econômicos para o setor nessa previsão de possível terceira onda da Covid-19. A gente conversa agora por aqui com Vinícius Lumetz, ele é o secretário de Turismo aqui do estado de São Paulo. Olá, secretário, bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com você, Juliana. Uma satisfação estar com a nossa TV Alesp, falando do turismo, já que agora nós estamos começando essa retomada. Então, depois de e-mail praticamente, 1 ano e meio, né, de sofrimento, as dores agora diminuem e começa a retomada. Justamente essa retomada, secretário, a gente viu e eu acompanhei até na audiência pública lá em Avaré, o senhor falando sobre algumas obras ali que vão beneficiar a região, né? Também anunciando, então, esse início de obras. O senhor tem acompanhado tanto o governador João Dória quanto o vice-governador Rodrigo Garcia nessas audiências no estado de São Paulo para essa nova regionalização do estado, fazendo já anúncios para o turismo, já pensando nesse pós-pandemia, não é, secretário? Sim, no ano passado, no que diz respeito a repasses, mesmo com a pandemia, não só nós mantivemos o repasse de recursos para os municípios, nós estamos falando de obras, né? No programa de infraestrutura, que é do chamado da DETUR, nós não só mantivemos, como aumentamos em relação aos últimos 8 anos. E foram repassados 223 milhões de reais. E já esse ano, mais de 75 milhões de reais agora no primeiro semestre, né? Então, isso não parou, né? O que vai mudar agora, depois desse sacrifício todo, é que nós vamos voltar a acelerar, e estamos já acelerando, né? Com a regionalização do turismo e a divulgação do turismo regionalizado. No ano 2019, quando nós lançamos o programa São Paulo para Todos, nós fizemos as maiores campanhas de mídia nacionais e internacionais da história, né, de São Paulo, eu diria do Brasil, né? E obtivemos resultados muito bons, crescemos 5,3% em 2019, geramos 50 mil empregos. E a continuação, ela foi interrompida, né, com essas propostas de desenvolvimento regional, de promoção regional. Nós lançamos agora o guia do Vale do Ribeira, o guia da Mantiqueira, estamos divulgando e vamos acelerar essa divulgação, porque o turismo interno está crescendo, vai continuar a crescer e vai manter grande parte desse crescimento, mesmo quando normalizem as viagens para o Brasil, ou mesmo para o exterior, porque isso foi descoberto, né? Houve uma economia de viagens para o exterior em praticamente uns 40 bilhões no ano passado, esse ano pelo menos uns 30 bilhões de economia projetada, e isso é usado internamente. Então nós temos que aproveitar. Do outro lado, a estruturação, justamente essas obras que nós falamos, o crédito, nós levamos 2 bilhões de créditos pela Desenvolve Caixa e Banco do Brasil, só pela Desenvolve 700 milhões, só para a parte de turismo, sem falar na economia criativa. E depois, no giro, né, foram milhares de empresas do capital de giro, que nem tinha, nós passamos a colocar. Então, à medida que nós temos as vacinas, a Coronavac, agora a fábrica da Coronavac vai ser inaugurada no mês de setembro, e com a entrada da Butanvac, nós, uma vacina própria, fábricas próprias, nós vamos ter autonomia, né, porque saúde e turismo estão casados. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que São Paulo ampliou as suas UTIs de 3.500 para 14.200, 14.500 no pico, e isso protegeu, né? São Paulo poderia ter sido o grande disseminador da doença pelo estado, pelo Brasil, porque tem as maiores estradas, os aeroportos, 50% do movimento aeroportuário passa por aqui, as estradas são as maiores, né, de ligação com todo o Sudeste, com todo o Sul, diretamente, né?
Isso foi evitado. Então, agora é uma marcha de retomada, e aí, com esses programas regionais, a projeção que nós fazemos, nós vamos ficar ainda 6% ou 7% abaixo de 2019 esse ano, né? Tá. Mas, a partir do ano que vem, as curvas ultrapassam em janeiro 2019 e elas permanecem acima de 2019 ao longo de todo o ano 2022. Né? Então, esse crescimento vai ficar, né? Essa margem de intenção de viajar dentro de São Paulo, que está sendo acompanhada por investimentos privados em muitos municípios do estado, muitas regiões, vai ser aquilo que nós queríamos que fosse desde o início, do São Paulo para todos. São Paulo, uma potência nacional e mundial de turismo. E, secretário, justamente o senhor falou, né? Economia e turismo andam juntos, né? Nesse momento de retomada econômica, eu já ouvi algumas vezes o senhor aqui na Jornal da Rede Alesp dizendo o quanto é essencial olhar aqui para dentro do estado de São Paulo e que os municípios entendessem o quanto esse turismo interno, nesse pós-pandemia, vai fazer a diferença para eles economicamente. O que o senhor tem ouvido, então, nessas andanças no interior paulista nesse momento, justamente dos prefeitos, com relação a esse momento, né, de olhar, então, para o turismo interno aqui no estado de São Paulo? Bom, primeiro que nós temos dois apoiadores do turismo no comando do Estado. O governador João Dória foi presidente da Paulistur e da Embratur, como eu também fui, né? E conhece a economia do turismo, né? Conhecer turismo não é viajar, né? Conhecer turismo não é achar que o turismo é só lazer e praia, final de semana ou férias, né? Que o turismo é muito mais complexo do que isso. Por isso nós chamamos a Secretaria de Turismo e Viagens, né? Porque o turismo de negócios, que é muito forte em São Paulo, que é quem está mais sofrendo, é o turismo de negócios nesse momento e aquele ligado a eventos, né? Mas isso demonstra a força de uma cadeia de negócios do turismo que é muito maior do que uma visão simplista e que o governador João Dória tem claro por ser alguém ligado ao setor, né? Você pega, por exemplo, a compra de automóveis no Brasil, 1/4 dos automóveis comprados vem do turismo em geral, né? O turismo de lazer, né? Você chega no aeroporto, em algum lugar no Nordeste lá, ou mesmo aqui em São Paulo, e vai na Localiza, na Unidas, nessas empresas, vai alugar um carro. Só que esse carro foi comprado da indústria automobilística, né? E é o turista que está lá alugando o carro. O turismo de negócio é a mesma coisa, né? Muitas empresas têm filiais fora e mantêm só carros alugados nas filiais, né? E quem usa os executivos que viajam para lá, né? Então aluga o carro, não tem carro próprio. Isso é o turismo de negócio. Aí tem seminários, feiras, congressos. Depois tem turismo na área médica, tem, né? Barretos é um lugar, por exemplo, que tem um turismo na área médica, como São Paulo tem. As pessoas vêm para se tratar. Mesmo na pandemia, os hospitais privados, mesmo públicos de São Paulo, atenderam turismo na área médica, né? E tem turismo cultural, enfim, são 26 tipos de turismo e são 53 setores afetados. O vice-Rodrigo Garcia também tem essa percepção do interior e nós aqui, o que nós percebemos em São Paulo, tanto na Associação Paulista de Municípios, quanto de forma geral, quanto na Mitesp, na Precesp, né, dos MITs e das instâncias, que esses prefeitos são apaixonados pelo turismo. A cultura que se criou em São Paulo, de paixão pela economia do turismo, evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, todos nós queremos atender essas vocações, porque as estradas estão aí, né? Elas existem, as concessões e privatizações de estrada aumentaram, né? Existe um projeto bilionário de 4 bilhões de vicinais sendo construídas, reformadas pelo governo do estado. Nós estamos fazendo as concessões de 22 aeroportos na Bolsa dia 15 de julho, nós estaremos lá, né, para isso, apoiando o governador, o secretário João Otaviano, enfim, o nosso presidente da empresa estadual, o nosso Claret, que foi presidente, né, da ESP, né? O Claret que foi presidente da nossa Infraero, então, um timão que tem aí. Então, tudo isso vai aumentando essa possibilidade de turismo, né? Então,
propriedade compartilhada crescendo lá em Olímpia, esse modelo indo para vários lugares do estado, investimentos surgindo em parques temáticos. Nós aprovamos a legislação de distrito turístico, né? Então agora nós vamos ter os 2 primeiros que deverão se constituir em distritos. Estamos preparando os planos, as nossas Orlandos, né? Tipo como na Flórida, né? Isso tem que surgir aqui, né? Então existe um trabalho nessa direção, como tem nas rotas cênicas que estão sendo construídas no estado. Os planos diretores de rotas cênicas já foram feitos para várias regiões, agora nós começamos a construí-las no Vale do Ribeira, depois vamos para Mantiqueira, vamos para o litoral norte. Sim. E também as rotas gastronômicas estão sendo instituídas, ou seja, isso é estruturação. De um lado é promoção, de outro lado estruturação. Isso é economia, isso é emprego. É o campo de maior geração de empregos no mundo, o turismo. Parou, evidentemente, por causa da pandemia, mas será o maior campo gerador de empregos no Brasil. Se nós apostarmos no turismo, não faltará emprego no estado de São Paulo nos próximos 30, 40, 50 anos. Nem no Brasil. Essa é a maior potencialidade do país e levanta a indústria, levanta os demais negócios, porque traz para o município clientes adicionais, né? O melhor exemplo do Brasil ainda é Gramado, né? Sim. 46 mil habitantes, tem 6,5 milhões de clientes, né? Então, onde tem turismo, como aqui em Campos do Jordão, né, com essa retomada que já está acontecendo, na Serra da Mantiqueira, no litoral, não tem mais lugar para se hospedar, está tudo lotado, está tudo cheio, né? Porque a retomada vai ser muito forte, né? E porque o turismo vai ser o grande gerador de postos de trabalho, até porque a indústria automatiza e a agricultura mecaniza, né? Sim. O agribusiness mecaniza. E, secretário, até para deixar um outro exemplo para quem está em casa, né? A nossa equipe aqui da Rede Alesp tem acompanhado as audiências públicas, como eu disse no início da nossa entrevista aí, para a regionalização, e a gente conversa com o pessoal que trabalha no setor hoteleiro ou nos hotéis que a gente fica mesmo lá e vê o quanto, por exemplo, a indústria do agronegócio tem as pessoas que precisam ficar nesses hotéis, nessas cidades do interior para poder trabalhar. Né? E, além disso, é a geração de emprego nessas cidades do interior. O interior muito se sustenta também com o agronegócio. Então, a gente tem um turismo também de negócio e do agronegócio, né? Tem sim, tem e forte, né? Os grandes eventos, o AgriShow, por exemplo, é um caso clássico, mas tem muitos eventos ligados a essa economia. Por um outro lado, também, é um círculo virtuoso, né? Quando você tem uma economia forte e essa economia gera esse fluxo que é necessário, faz-se necessário, muitas vezes, para acolher as pessoas numa região mais concentrada no setor primário, mas aparece o setor hoteleiro, aparece o setor de serviços, para atender justamente esse fluxo. Com o crescimento desse setor de turismo, normalmente melhora a condição na cidade, né? E aí é o grande desafio dos prefeitos com o urbanismo, com o embelezamento, com a tematização da cidade, né? Uma coisa que está crescendo, a consciência. Muitas vezes o prefeito diz, eu tenho cachoeira na minha cidade, mas não tem acesso, né? Às vezes o município tem potenciais, mesmo o município ligado ao agribusiness, mas ele não tem um orçamento dedicado a isso, ao desenvolvimento dessas características, e tem lá a tal da cachoeira ou a caverna, mas não tem acesso. E também não tem legislação favorecendo. Muitas vezes tem até uma legislação que favoreça o estabelecimento de uma indústria, mas não de um parque temático, né? Como esses de Olímpia, Parque de Águas e outros, né? Por isso os distritos turísticos estão vindo aí, né? Mas isso também está amadurecendo, né? E essas cidades que muitas vezes melhoram por causa do turismo, paradoxalmente, a partir daí, atraem mais empresas. Por quê? Porque quando uma cidade tem qualidade de vida, e isso é muitas vezes proporcionado pelo próprio turismo, empresas passam a ter intenções de se instalar nesses municípios. Porque os executivos precisam de uma certa qualidade. As crianças precisam, lógico, de uma boa escola, mas as pessoas querem ter um certo lazer, né? Tem o setor de compras, shopping centers e tudo mais. E o turismo, como ele aumenta o número de clientes, ele aumenta a potência de comércio de uma cidade, dos serviços, aí você tem o círculo virtuoso, e aí você tem uma indústria que diz, eu vou me instalar nesse município,
né? Porque tem uma boa qualidade que é proporcionada pela questão da hospitalidade do turismo, da hotelaria, centro de congresso, de eventos, um calendário cultural, né? E um calendário cultural muitas vezes não se sustenta num pequeno município, mas se sustenta se ele for turístico. E aí a cidade passa a ter qualidade de vida porque tem um calendário cultural. E as empresas vão se instalar nesse município por essa condição, né? Existem casos clássicos no Brasil, que é o caso de Florianópolis, em Santa Catarina, que porque tem turismo, é uma cidade arrumada para o turismo, e tem uma faculdade, tem uma universidade, tem, enfim, um centro universitário, tem mais de 2.000 startups, né? E isso poderá acontecer nos endereços, por exemplo, da Mantiqueira. A Mantiqueira poderá se transformar, Flávio Ribeira, em polos tecnológicos, à medida em que o trabalhador nômade pode estar em qualquer lugar, tendo qualidade de vida, a tecnologia vai junto, o conhecimento vai junto e o desenvolvimento econômico caminha para onde tem qualidade de vida, e normalmente esse lugar é o lugar do turismo. Perfeito. Secretário Vinícius Lumertz, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alesp, sempre bem-vindo. Obrigado, um grande abraço a todos, muito obrigado à Alesp por aprovar os bons projetos que nós temos enviado, nós temos conseguido uma aprovação alta. O nosso presidente Carlão tem sido um grande parceiro nesse esforço, agora o Camarinha também, enfim, toda a nossa bancada da área de desenvolvimento econômico, que está na Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, eles têm sido grandes parceiros dessa mudança em curso no estado de São Paulo em direção ao desenvolvimento de uma potência do turismo dentro do estado, nacional e internacional, que é o nosso objetivo, é o objetivo do governador, do vice-governador e de toda a nossa equipe. Então, para nós é uma alegria. Eu acho que eu estou vendo a Célia Parnes aqui, ou engano-me? É isso mesmo, secretário, daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Eu não vou embora, vou ficar aqui, então não vou mais embora. Porque se a Célia entrar, eu... Muito obrigada. Tchau, secretário. Obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, esteve na sede do governo estadual em audiência com o vice-governador Rodrigo Garcia e a prefeita da cidade de Francisco Morato, Renata Ceni, para tratar de demandas do município. O parlamentar solicitou a instalação de uma unidade do poupa-tempo nas dependências da estação de trem e a liberação de recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, que serão utilizados para o desenvolvimento da cidade. O deputado destacou que o vice-governador demonstrou todo o empenho para atender essas demandas e que sempre estará ao lado do cidadão, garantindo a qualidade de vida para a nossa população. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, confirmou a liberação através de emenda impositiva de R$100 mil para a saúde pública da Prefeitura de Piracaia. O investimento poderá contribuir com as atividades realizadas para combater a pandemia. Em 2020, o parlamentar destinou R$300 mil para o município. O recurso financeiro foi utilizado para melhorias da infraestrutura urbana. Ele destacou que tem reivindicado mais investimentos à saúde pública para as administrações municipais. Além disso, afirmou que, sem o apoio do governo estadual, as prefeituras da região Bragantina terão dificuldades em garantir o atendimento adequado à comunidade. Agora a gente fala sobre o programa São Paulo Acolhe. O governador João Dória lançou o programa SP Acolhe, que vai oferecer auxílio mensal de R$300 a famílias vulneráveis que perderam ao menos um integrante do núcleo familiar por Covid-19 desde o início da pandemia. Esse é um dos benefícios do Bolsa do Povo, maior programa de proteção social já anunciado pelo governo de São Paulo. E sobre esse assunto, até como o secretário Vinícius Lumertz já antecipou, a gente conversa agora com Célia Parnes, que é secretária de Desenvolvimento Social aqui do estado de São Paulo. Boa tarde, secretária. É um prazer tê-la aqui. O secretário já falou que ia ficar assistindo a nossa entrevista. Obrigada, Júlia. Adoraria fazer uma com ele. Na próxima nós fazemos juntos, então, eu e ele. Vai ser uma alegria. A gente tenta viabilizar isso aqui com a nossa produção, viu, secretária? Mas falando sobre o programa SP Acolhe, né?
o quanto nesse momento dar esse auxílio para essas pessoas que talvez possam ter perdido aquele que saía, que tinha todo o momento, o arrimo ali, né, de família. Exato, exato. É um programa que o governador João Dória teve grande sensibilidade em lançar, junto com o nosso vice Rodrigo Garcia, pensando justamente não só na dor da perda de um familiar, como também, muitas vezes, era o provedor dessa família, era quem colocava comida no prato ou quem compunha a renda e o orçamento dessa família. Então, nesse sentido, o São Paulo Acolhe é um programa de muita humanidade, de muita cidadania, que vai fazer um incentivo, um auxílio financeiro para que essas famílias consigam recompor minimamente aí a renda, o orçamento e consigam aí conduzir esperamos esse finzinho de pandemia já para uma retomada econômica, uma estabilidade maior, já com a família um pouco mais calma depois desse momento de perda. Então, é um programa que transfere R$ 1.800 em 6 parcelas de R$ 300 por membro que, lamentavelmente, tenha falecido por Covid. Esse é o São Paulo Acolhe, como você mencionou, um programa dentro do grande programa Bolsa do Povo, que foi um programa aprovado aqui pela Alesp, pelos deputados, que é um programa de múltiplas frentes de transferência de renda e de apoio e impulsão às famílias mais vulneráveis. E justamente nesse momento, né, em que as pessoas já têm essa questão do luto pelos seus que infelizmente se foram pela Covid-19, ainda tem agora esse auxílio do governo e tem todo um trâmite, né? Quais são os critérios para as pessoas receberem esse auxílio, né? E como será feito o pagamento? Então, essa parte burocrática, então, do programa. Veja, é muito desburocratizado, é um programa Ótimo. muito descomplicado, como devem ser os programas do governo do estado, especialmente para a população mais vulnerável e tão fragilizada por esse momento. Ele absolutamente não exige comprovações nem por parte da renda e nem por parte do óbito, do falecimento. Nós fizemos previamente um grande trabalho de processamento de dados da Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, fazendo o cruzamento das famílias que comprovadamente tiveram óbitos por Covid e com as famílias que comprovadamente têm uma renda até 3 salários mínimos e estão no cadastro único, que é o critério de elegibilidade para este programa. Portanto, quando a família entra no portal do Bolsa do Povo e insere ali o seu número de identificação social, que é o número do cadastro único, né? O número que ela recebe ao se cadastrar nesse cadastro único, ela imediatamente já recebe uma mensagem se está elegível a receber esse auxílio financeiro e como receber. Então, um programa que é muito simples. E eu acho que é assim que deve ser, como num momento tão difícil já desburocratizar e facilitar, e essa tem sido a lógica desse governo e a lógica desse governador, que é o governador Dória, fazer um governo sem papel e sem burocracia, que seja ágil, que seja rápido e que preste um bom atendimento e um bom apoio à população. E justamente, secretária, falando nessa questão de desburocratização, de chegar, então, esses auxílios o mais rápido possível para essa população que já sofre tanto nesse momento de pandemia, nós estamos falando do SP Acolhe, mas a gente também tem um anúncio recente do governo do estado de São Paulo, não é? Que é o Vale Gás, outras questões também ligadas a isso. E o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia têm ido ao interior paulista justamente também para fazer essas entregas, né? A senhora também acho que participou de alguma dessas entregas por lá. O quanto para essas cidades também do interior, se aqui na capital já impacta de um jeito estrondoso, imagina que para o interior paulista seja essencial esse tipo de programas e que, como a senhora disse, cheguem rápido por lá. Exato, Julie. Esse foi um programa pensado não só na população de baixa renda, aqui nós estamos falando de famílias na pobreza, na extrema pobreza, em regiões mais vulneráveis, em territórios com pouquíssima ou nenhuma infraestrutura,
comunidades, favelas, a região das palafitas, regiões realmente muito vulneráveis e que precisam, mais do que ninguém, do auxílio para o gás. O gás que vem sofrendo aumentos e que é tão essencial para garantir a segurança alimentar dessas famílias. Então, além do grande programa Alimento Solidário, que a nossa primeira-dama, a Bia Dória, vem conduzindo com muita intensidade, com muita força, mais de 2 milhões de caixas de alimentos entregues o ano passado, esse ano, mais 2 milhões de caixas de alimentos. O gás é essencial para a cocção desses alimentos, né, para o preparo dessas refeições, e a gente vê viajando, como você mencionou, e indo para o interior e conversando com as pessoas e na periferia das grandes cidades, o quanto o gás tem sido difícil de comprar por parte dessas famílias. Então, sensível a isso, o governador Dória, então, lançou o Vale Gás, um pouco antes, inclusive, do São Paulo Acolhe, um programa que teve uma repercussão muito impressionante, um reconhecimento por parte da população, da sensibilidade do governador, do entendimento do que é o dia a dia, do que é a dificuldade do cotidiano dessas famílias, que é, além do alimento e da cesta básica, que não é básica, a cesta do alimento solidário tem muita proteína, tem um teor nutricional altíssimo, a compreensão e a sensibilidade em relação à necessidade do gás. Até porque quando a família se arrisca a cozinhar sem o gás, ela acaba usando métodos muito perigosos de preparar esses alimentos, acaba usando álcool ou lenha ou coisas que causam doenças e acidentes gravíssimos. Então, o Vale Gás tem sido, sim, distribuído não só nas periferias das grandes cidades e da capital, mas também pelo interior, e a população está muito bem atendida e sensivelmente emocionada, porque realmente isso era uma coisa que fazia falta e que foi muito bem recebida. É um botijão de gás, são R$100 a cada 2 meses, já que um botijão normalmente costuma durar aproximadamente 60 dias para uma família de 4 a 5 pessoas. Então, o primeiro já agora 20 de julho, na sequência setembro, um outro botijão, e novembro, um novo botijão de gás. E muito importante a fala da senhora aqui no Jornal da Rede Alesp, para que a população também compreenda que, além do combate à doença em si, né, a Covid-19, é preciso tentar que essas outras questões que vão afligir a população com a pandemia, ou que já estão afligindo, também são detectadas pelo governo e já estão tomando as medidas antes mesmo desse tão sonhado pós-pandemia, né, secretária? Exato. O governador teve sempre esse olhar, desde o início da pandemia, que a saúde e a assistência social tinham que combater a pandemia lado a lado. A saúde, naturalmente, nas questões sanitárias e de saúde, mas a assistência social na questão da redução da renda e na dificuldade que essas famílias passariam até por conta do isolamento. Então, desde o início da pandemia, a entrega de caixas de alimentos, a entrega de kits de higiene, para cobertores, para pessoas em situação de rua, abrigos novos para pessoas em situação de rua, as refeições no Bom Prato, gratuitamente para pessoas em situação de rua, ampliação para jantares e finais de semana, para que as pessoas pudessem retirar sua alimentação em embalagens com toda a segurança. Quer dizer, a assistência social e a saúde caminharam lado a lado nesse combate à pandemia de forma muito intensa, muito coerente e muito robusta. E eu acho que isso ajudou e, enfim, reduziu os impactos dessa pandemia na população mais vulnerável, na população de baixa renda, de forma muito, muito importante. E isso continua, e como você mencionou, essa pandemia vai deixar um rastro aí de desigualdade, um rastro de redução de renda ainda de impacto, e nesse sentido a Secretaria de Desenvolvimento Social vai continuar atuando, olhando para todos esses outros aspectos, como é o São Paulo Acolhe, como é o Vale Gás, e como tem sido todos os outros programas que vêm sendo ampliados, e como é o Bolsa do Povo, que é um grande programa num primeiro momento,
de auxílio e apoio financeiro, mas num segundo momento, justamente pensando na impulsão da economia e no investimento nessas famílias para que elas possam retomar aí a sua fonte de renda e os seus empregos plenamente. Perfeito, secretária Célia Parnes, muito obrigada, viu, pela contribuição da senhora aqui ao Jornal da Rede Alesp, sempre bem-vinda também por aqui. Eu é que agradeço, Júlia, a você, a todos que nos assistem, naturalmente a Alesp, que tem sido muito sensível a todos os temas de assistência e desenvolvimento social, deputados, assessores dos deputados e a todos que nos assistem aqui. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Comemorados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontaram que o Brasil criou quase 281 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em maio. Isso levou o total de empregados nessa categoria para 40 milhões e 600 mil, que corresponde a 0,7% mais do que no mês anterior e 6,8% acima de maio do ano passado, no auge da primeira onda de infecções do novo coronavírus e da recessão que a pandemia causou aqui no Brasil. A tendência contrasta, porém, com a outra grande pesquisa mensal. A PNAD contínua apontou uma taxa de desemprego que foi de 14,7% na média de fevereiro a abril, o maior nível registrado desde 2012. O líder do governo, o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, anunciou a conquista de aparelhos concentradores de oxigênio para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19 para a cidade de Marília e outros municípios da região. Usados para o tratamento de casos leves e moderados da doença, os equipamentos podem produzir por dia o equivalente a mais de 7 metros cúbicos de oxigênio, com 93% de pureza, oferecendo 5 litros de oxigênio por minuto. Segundo o deputado, os concentradores foram conquistados junto ao governo estadual e foram adquiridos de uma empresa fornecedora de Atlanta, nos Estados Unidos. Ele garantiu 44 aparelhos para Marília e em outras 34 cidades da região. Desde o início da pandemia, o deputado já conquistou 30 leitos, sendo 20 para o Hospital das Clínicas e 10 para o Hospital da Unimar. Além disso, foram mais de 70 mil máscaras para funcionários da saúde, insumos e medicamentos para o kit de intubação. A imunização de toda a população adulta do município de Serrana, no interior paulista, com a vacina Coronavac do Instituto Butantan, fez os casos sintomáticos de Covid-19 caírem 80%. As internações e as mortes em 95% após a segunda vacinação do último grupo. Essa é a principal conclusão do projeto e estudo clínico de efetividade inédito no mundo realizado pelo Instituto Butantan na cidade. A redução foi constatada por meio da comparação dos dados desde o início do projeto até completar a vacinação de todos os grupos com o restante do trimestre avaliado, fevereiro, março e abril de 2021. Outra conclusão do estudo é a avaliação da incidência da doença em Serrana na comparação com as cidades vizinhas. Serrana tem cerca de 10 mil moradores que trabalham diariamente em Ribeirão Preto, distante 24 quilômetros. Enquanto Ribeirão Preto e outras cidades da região vêm apresentando alta nos casos de Covid-19, Serrana manteve taxas de incidência baixas devido à vacinação. Segundo o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o Projeto S criou um cinturão imunológico em Serrana, uma barreira coletiva contra o vírus, reduzindo drasticamente a transmissão no município. Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora a gente fala sobre a lei de superendividamento. Entrou em vigor a Lei 14.181 de 2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor para incluir regras de prevenção ao superendividamento dos consumidores e prever audiências de negociação entre credor e devedor. A lei também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Leandro Nava. Ele é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor Leandro. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Julie. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aos nossos ouvintes e telespectadores.
Doutor, então, de acordo com a lei e com o texto, o que é considerado esse superendividamento? Essa pergunta ela é fundamental, Julie, justamente porque a própria legislação traz para nós aí o conceito de quem pode ser caracterizado como consumidor superendividado. Essa pessoa caracterizada como superendividado, inicialmente, primeiro de tudo, precisa ser pessoa física, que age de boa fé e que possui dentro aí do seu recebimento mensal, ele fica impossibilitado de manter o seu mínimo assistencial, ou seja, manter aquela vida de uma forma digna. E essa lei do superendividamento, que entrou em vigor na última sexta-feira, no dia 2 de julho agora de 2021, ela resgata o princípio da dignidade da pessoa humana, para que a pessoa física, novamente, que esteja em uma situação de superendividamento, possa ainda ter dentro do seu valor recebido mensal uma cota à parte para a sua subsistência. Agora, doutor, qual é, hoje, a lei é direcionada para qual perfil de consumidor? O senhor explicou agora, né, o que é considerado esse superendividamento, mas a lei tem um perfil de consumidor? Ou ela vai auxiliar todo tipo de consumidor? Na verdade, ele auxilia todo tipo de consumidor caracterizado como pessoa física, Julie. E é importante deixar claro também que dentro aí dos ditames trazidos pela lei 14.131, ela exclui a possibilidade de quando a pessoa adquiriu financiamento bancário para, por exemplo, comprar um carro, para, por exemplo, comprar um imóvel, que são bens que não necessariamente são exigíveis para a manutenção de uma vida digna e o mínimo existencial. A legislação ela protege o valor recebido pelo consumidor para que ele possa manter a sua vida de uma forma confortável, e quando ela exclui, por exemplo, financiamentos de imóveis, significa que, segundo o legislador, nem todo consumidor, para ter uma vida digna, precisa morar em um imóvel próprio, ou seja, um financiamento. Da mesma forma, um financiamento de um veículo, mas sim para que ele possa pagar ali suas contas de consumo, contas da sua alimentação, contas de água, luz, telefone. Hoje, internet é caracterizado como um bem essencial, ainda mais agora nesse período da pandemia, além de, por exemplo, também as questões direcionadas à saúde, plano de saúde e medicamentos. A lei foi publicada, mas ela contou com alguns vetos, né, do presidente Jair Bolsonaro. Quais foram eles e qual é a análise desses vetos? Exatamente. Um dos principais vetos trazidos aí, né, no projeto de lei que iniciou no Senado, foi para a Câmara, voltou, enfim, foi aprovado com esses vetos. A primeira questão do veto é a majoração de uma porcentagem. Nós tivemos uma legislação agora, em março de 2021, que fixou aí um valor, uma cota mínima para que o consumidor tenha dentro do seu saldo líquido recebido, aquele valor que ele recebe líquido, ele não pode ter direcionado mais do que 40% do seu gasto para pagamento desses débitos gerais e 5% com relação a pagamentos de contas de consumo via cartão de crédito. Então, esse veto, ele trouxe a manutenção daquele projeto que se tornou lei em março, ou seja, essa porcentagem. Então, o consumidor ele vai ter que se adaptar a esse período, a esse gap aí de 45%. Lembrando, 40% do que ele recebeu e mais 40% do seu salário líquido para pagamento de outras contas e 5% somente para pagamento de contas oriundas de cartão de crédito. Além disso, nós tivemos também um outro veto na qual impossibilitou a fixação da utilização daquelas expressões de consulte, solicite seu crédito com taxa zero, sem taxas. Essas questões foram retiradas do projeto de lei justamente porque o governo federal entendeu que a instituição financeira ela pode sim franquear o oferecimento de crédito, né? A instituição privada pode oferecer a questão de crédito sem taxas. Mas, para isso,
ele precisa preencher todos os requisitos que já estavam inclusos no Código de Defesa do Consumidor, foram majoradas agora pela lei do superendividamento, que é explicando exatamente, Julie, ao consumidor que for adquirir esse tipo de empréstimo, por exemplo, qual o saldo que ele receberá, quais são os juros, quais são os índices de correções, qual é o prazo desse contrato, quais são as questões de inadimplência e prejudicialidade, caso ele deixe de pagar, quais são as suas multas contratuais. Todas essas observações estão garantidas aí na lei do superendividamento. Isso significa, então, doutor, que tanto os devedores quanto os credores, dado aí devido ao equilíbrio, estarão protegidos em lei, no sentido de quem deve ter melhor condições de pagamento e quem precisa receber, ter a garantia de que vai receber aquele valor. A legislação, ela trabalha com questões hipotéticas, Júlia, e vem justamente para auxiliar. O consumidor, novamente, para ser caracterizado, para usufruir, vamos dizer assim, melhor, dessa lei do superendividamento, ele primeiro precisa preencher alguns requisitos. Primeiro, ser pessoa física, então não se aplica à pessoa jurídica. Agir de boa fé. O que significa agir de boa fé? Sempre ter feito o pagamento dos seus valores anteriores e, caso não tenha feito, demonstre a justificativa do porquê, seja das suas dívidas já vencidas, as atuais e também as futuras. E, principalmente, que esteja resguardado o mínimo para a sua sobrevivência. Da outra forma, ao consumidor se caracterizar como superendividado, gera ao credor a possibilidade, na via administrativa, e caso não haja ratificação desse acordo via administrativa, que seja direcionado para a via judicial, de um plano de pagamento desse superendividamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, a legislação traz os órgãos de proteção ao consumidor, como, por exemplo, o PROCON, plataforma consumidor.gov.br, eles estão aptos a, de forma administrativa, tentarem fazer esse plano de pagamento desse superendividamento junto ao consumidor. E aí, lembrando, aquelas condições, todo o valor que ele for pagar não pode, em hipótese alguma, ser maior que 40% para dívidas gerais e não pode ser maior que 5% do que ele recebe como salário líquido para pagamento de cartão de crédito. E as empresas automaticamente começam aí a ser obrigadas, isso é fundamental que a lei traz, a questão da educação financeira. Hoje, qualquer pessoa sendo negativada, com débitos e problemas financeiros, consegue pegar ainda mais dinheiro. Muitas vezes ela pega porque ela pega e não se preocupa ao pagar. Outras pessoas, infelizmente, pegam esse crédito e aí entram naquela bola de neve, que são as pessoas que agem de boa fé. E a lei vem para proteger essas pessoas. Porém, as instituições bancárias e financeiras terão a obrigação, nesse momento, de fazer uma análise dessas pessoas para a concessão do crédito. E essa questão da educação financeira, para o consumidor, será essencial para que ele possa resguardar o seu direito de viver de forma digna. Perfeito, doutor. Muito obrigada, pela contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos, a você, Júlia, a toda a equipe. Abraço aos nossos ouvintes e muita saúde a todos nós. É isso mesmo, muita saúde. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.